Questão modelo clássico, tá, pessoal? Modelo clássico caiu aqui na FAMERP, certo? Pode ser que caia algum dia no Enem, até hoje não caiu, né? Falando aqui em 2023. Caiu na Unesp recentemente, em 2023, que eu tô gravando. Então, um modelo bem clássico de questão, tá? Que vai envolver, tá, pessoal? Gases e hidrostática, certo? Não é uma questão puramente de hidrostática, nem puramente de gases, certo? O profundímetro é um instrumento utilizado por mergulhadores para indicar a que profundidade estão em relação à superfície da água. A imagem mostra dois mergulhadores utilizando um profundímetro rudimentar, constituído de um tubo de vidro com a extremidade inferior aberta e a superior fechada, aprisionando determinada quantidade de ar. Quando o tubo se desloca verticalmente dentro da água, o volume ocupado pelo ar varia, indicando uma variação de pressão exercida pela água, tá? Então veja, ó, na posição inicial você tem 20 centímetros, né, de altura para minha coluna de ar e vai modificar aqui em relação à posição final, tá? Que vai diminuir a altura. Considere que um mergulhador inicialmente sob pressão absoluta de 2 atm, certo? Aí nessa situação a altura da coluna de ar dentro do tubo de vidro é de 20 centímetros. Então quando é 20 centímetros a pressão, ó, é 2 atm, certo? Após afundar um pouco, o mergulhador para em uma posição em que a altura da coluna de ar é igual a 16 centímetros, conforme a figura. Considerando que uma coluna de água em equilíbrio com 10 metros de altura exerce uma pressão de 1 atm, que o ar é um gás ideal e que a temperatura é constante. Temperatura e constante, pessoal, é constante, significa o que para mim? Transformação isotérmica, tá? Ele é um gás que vai modificar o volume e a pressão, porém a temperatura vai ser constante, tá? Durante o mergulho, é correto afirmar que a variação de profundidade vamos lá. Deixa eu melhorar aqui, tá? Só deixar o comando e esse meu querido desenho. E aqui, ó, é 2 atm, tá? E eu quero descobrir justamente a pressão aqui. Veja, na situação 1, situação 2, né? Vou chamar de situação inicial, situação final. O que é que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma transformação isotérmica do gás, basicamente, tá? E aqui. Em que a pressão, ó, inicial vezes o volume inicial vai ser igual à pressão final vezes o volume final. Porque se você botasse as temperaturas embaixo, lembra? Essa equação é P vezes V sobre T, tá? Como a temperatura manteve-se constante, eu corto uma pela outra. E eu já cortei aqui. A pressão inicial é de 2 atm, tá, pessoal? O volume inicial vai ser, ó, veja, a gente tem um gás aqui que a gente tem, vamos dizer que é aproximadamente um cilindro, tá? Que a gente vai ter essa área da base aqui, tá? Aqui também essa área da base, certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, o volume inicial vai ser a área da base do meu posto cilindro, né? Vezes a altura, né, que é 20. Eu não vou transformar não, tá, pessoal? Depois eu transformo aqui. Não precisa transformar não, porque os dois estão em centímetros, vai cortar um pelo outro. A pressão final é o que eu quero descobrir. O volume final vai ser a área da base final, né, que é a mesma, vezes a altura final, que é 16, tá? Corto aqui com aqui. Fica o seguinte, ó. A pressão final. Corto aqui, ó, com aqui. Fica 8, tá? A pressão final vai dar 2,5 atm. Só que ele quer, pessoal, a variação de profundidade sofrida, né? Veja, ele foi de 2 atm, tá? Que equivale a uma altura, veja, ele diz para mim que a cada 10 metros eu tenho 1 atm. Então, 2 atm equivalem a 20 metros. E ele pega e vai daqui, tá? Para 2,5 atm. Ou seja, ele aumentou 0,5 atm. Se a cada 10 metros que eu ganho
eu aumento 1 ATM. Para aumentar 0,5 ATM, eu tenho que descer 5 metros, tá, pessoal? 5 metros. A gente fica aqui com a letra D, pessoal. Tranquilo.